Navegar é preciso, viver não é preciso. Embora essa frase não tenha sua origem em Portugal, mas foram eles que levaram ao pé da letra e se tornaram os precursores da expansão marítima, num tempo em que achavam que a Terra era plana. Será que naquela época só que achavam que a Terra era plana? Eu acho que... não vou discutir isso, gente, mas óbvio que isso é ridículo. Debater se a Terra é redonda ou se ela é como uma tábua. Isso ficou superado lá no século XV e XVI. Seguimos. Em busca de riquezas, terras, ouro e acúmulo de capitais, rei e burguesia firmaram alianças Europa fora, surgindo o que chamamos de mercantilismo, onde a expansão marítima e a conquista de terras no além-mar e o início do processo de globalização foram suas principais consequências. Quer saber mais sobre isso? Fica comigo e aproveita para dar aquele like e se inscrever no canal para fortalecer. Eu já volto, é pá e bola! Além do ouro, da prata e das pedras preciosas, os produtos coloniais também alteraram a vida da cristandade. A começar pelo estômago. Para se ter uma ideia da contribuição americana, 2 dos 4 principais vegetais consumidos mundo afora têm suas origens na região. A batata, que injustamente é chamada de batata inglesa, é originária dos Andes peruanos, onde já era cultivada havia cerca de 7.000 anos para alimentação humana. Foi levada pelos colonizadores europeus primeiramente como uma curiosidade, uma iguaria, mas logo se espalhou e se tornou uma das bases da alimentação mundial. O milho, por sua vez, era cultivado inicialmente na América Central. E quando os europeus chegaram entre os séculos XV e XVI, já era consumido em todo o continente americano. A sobremesa não poderia ficar de fora, logicamente, imagina, ainda mais se falando de chocolate, que é igualmente originário das Américas. Quando os conquistadores espanhóis chegaram ao México, perceberam que a iguaria era para poucos. Ela era servida, gente, por exemplo, ao imperador azteca Montezuma II. E além disso, o cacau era utilizado em cerimônias religiosas e servia também como moeda. Agora tu vai comer o chocolate com outro olhar. E já pensou fazer essa preza, né, para a namorada, para o namorado, dar um chocolate e dizer, olha, isso aqui é uma coisa nobre, isso aqui era para imperadores, para pessoas muito abastadas. E aí tu presenteia a tua rainha, o teu rei. Olha que bacana isso. Professor Hanir também é romance. Love's in the air. Voltamos. Entre os séculos 17 e 18, virou sensação na Europa e nunca mais o chocolate deixou de ser associado à sofisticação do paladar. Então, gente, para ter uma ideia, entre os séculos 17 e 18, o chocolate virou sensação na Europa e nunca mais deixou de ser associado à sofisticação do paladar. Mas vamos voltar ao que interessa. Vamos conhecer a expansão ultramarina e seus reflexos mundo afora. Pois quando falamos de expansão ultramarina europeia, devemos pensar nos motivos que levaram o homem a realizar esse empreendimento. Certo é que devemos considerar a coragem e o espírito de aventura dos homens envolvidos nessas viagens. Pois não podemos desprezar o medo de tudo que era desconhecido, como por exemplo o de poder cruzar a linha do Equador sem morrer queimado. Afinal de contas, os caras acreditavam que a Terra era plana. E aí, quando chegava perto da linha do Equador, que é quente, os caras achavam que estavam chegando perto do inferno e que o navio ia cair num abismo e o demônio ia consumir o navio, ia torturá-los, assim como lendas de monstros marinhos, sereias e tudo aquilo que vocês já assistiram no filme do Jack Sparrow é baseado nas ideias que os caras têm dessa época, para vocês terem uma breve noção, que por sinal essas ideias ainda também vêm de muito antes, lá da Grécia Antiga, do século 6, 7, 8 e por aí vai da era cristã. Então isso tudo impediam grandes expedições marítimas. Precisava de homens de muita coragem, principalmente os mais pobres, porque os mais ricos arriscavam fortunas. E os mais pobres arriscavam basicamente a pele
e uns míseros trocados. Mas o desejo de conhecer as maravilhas, muitas delas narradas pelos poucos homens que puderam viajar para o Oriente naquela época, o sonho de riqueza e a meta cruzadista eram mais fortes que os temores diante desse mundo desconhecido. Na Europa, daquele período, para vocês terem uma ideia, os relatos de viagens e os textos de intelectuais mesclavam essa realidade e essa fantasia. O Livro das Maravilhas do italiano Marco Polo, por exemplo, apresentava aos europeus a possibilidade de conquistar riquezas e locais paradisíacos, onde haviam os melhores frutos da terra, o mais belo jardim, diversas fontes com bicas que jorravam vinho, leite e mel. Imagina se os caras na Europa, principalmente os mais humildes, né, os mais pobres, comendo o pão que o diabo amassou várias vezes, se os caras não iam se lançar no mar. Claro que, óbvio. Mas apesar dos mitos presentes no movimento ultramarino dos séculos XV e XVI, que tinham essas origens, como eu já falei, na mentalidade medieval, que relacionava a busca pelo paraíso aos objetivos de cristianização de povos longínquos. Ou seja, e também a procura, obviamente, de riquezas, que era o principal objetivo disso. O discurso de levar a fé ao espírito cristão, ele é um discurso para inglês ver, vamos combinar, né, gente? Os caras até tinham vontade, mas certamente só para isso os caras não iam botar o couro deles em cima daqueles naviozinhos, certo? Que parecia uma casca de nós em meio ao oceano gigantesco. Mas seguimos com essa tradição, né, essa mística medieval, que ela acabou sendo fertilizada na Idade Moderna, lá pelo imaginário das pessoas, que cercava a aventura do além-mar. Então essas grandes viagens de exploração que se iniciaram no século XV foram possibilitadas pelo avanço da cartografia e da tecnologia marítima. Com a invenção da caravela e o aperfeiçoamento dos mapas e de instrumentos como a bússola e o astrolábio. O conhecimento cartográfico, a partir do século XV, passou a significar poder e muitas vantagens para os estados modernos, como o de Portugal, que no final do século XV liderava a confecção de mapas. O Estado detinha o monopólio do conhecimento cartográfico sob a forma de manuais de navegação, conhecidos como portulanos. Esse domínio se manteve até o momento em que navegadores e cartógrafos começaram a ser contratados por reinos e companhias de navegação rivais. Mas, para entendermos a expansão ultramarina, precisamos, antes de mais nada, entender por que Portugal e, posteriormente, a Espanha foram os pioneiros das grandes navegações. O certo é que, com um olhar um pouco mais atento, iremos perceber que os projetos de expansão ultramarina atendiam aos interesses de diversos grupos sociais e instituições que compunham a sociedade ibérica. As grandes navegações receberam apoio financeiro da nobreza e da burguesia, interessados na exploração de outras terras e na expansão do comércio, e também dos reis, ansiosos por encontrar novas fontes de renda. A igreja, por sua vez, sonhava em conquistar novos fiéis e realizar seu trabalho de catequese em territórios desconhecidos. Traduzindo, os interesses financeiros e religiosos dos poderosos da Europa, Cristóvão Colombo escreveu uma carta que o ouro tinha a virtude de enviar almas ao paraíso. Olha que bacana, mas Colombo, que bacana, o ouro vai enviar almas ao paraíso. E aqui na Terra as almas ficam bem com muito ouro, não é verdade? Que hipocrisia, o ser humano sempre sendo ser humano. E além disso, a Europa do século XV sofria as consequências da escassez de metais preciosos para a cunhagem de moedas. Dessa forma, as narrativas lendárias a respeito da existência de tesouros no além-mar, principalmente ouro e especiarias, contribuíam para aumentar a cobiça dos europeus. Você deve estar se perguntando, mas onde está o pioneirismo português? Calma, vou te falar agora. Vamos lá? Tudo começou há um tempo atrás. Vamos lá.
Tudo começou, gente, com o aumento dos preços das especiarias, que motivou os europeus a buscarem esses produtos diretamente nos seus locais de origem, pois era uma saída encontrada para esquivar-se do monopólio exercido pelos muçulmanos e pelos comerciantes das cidades de Gênova e Veneza, que detinham o monopólio sobre o mar Mediterrâneo. Então, os portugueses e espanhóis precisavam encontrar uma rota alternativa, ou seja, um caminho marítimo para as Índias, pois isso lhes permitiria eliminar os intermediários e aumentar seus lucros no comércio de artigos orientais. E de fato, os portugueses acabaram sendo os primeiros a chegar à Ásia navegando pelo Oceano Atlântico. Dentro desse contexto, é importante destacar que o pioneirismo português ocorreu devido a um somatório de fatores que se iniciam pode ser explicado pela consolidação precoce de uma monarquia centralizada. Aquele lance que eu falei para vocês das monarquias nacionais, do absolutismo, da centralização do poder político. Se não sabe, dá uma olhadinha lá nessa aula que vai te ajudar a entender esse contexto. Embora a relativa escassez de recursos naturais, Portugal precisaria, digamos, de um patrocínio. Só que isso não faltava em Portugal, que contava com a existência de um grupo mercantil muito forte e enriquecido, aquilo que nós chamamos de burguesia. Além do que, a troca de experiências proporcionada pelo contato com diversas nações europeias, inclusive os mouros, o que consolidou a chamada Escola de Sagres e proporcionou a Portugal a liderança em tecnologia náutica. Claro que a igreja não ficaria de fora, pois a possibilidade de converter povos pagãos ao cristianismo católico animava substancialmente aos membros do clero que vinham mais e mais súditos para ter o seu dízimo. Mas que barbaridade! E a gente pensando que era só levar a palavra do Senhor para os africanos, para os nativos da América. Ah, beleza, os caras querem dinheiro. Para isso, então, gente, os portugueses iniciaram o seu projeto imperialista pelo continente africano, tendo como a primeira cidade conquistada Celta, em 1415. Em seguida, atingiram a Ilha da Madeira, em 1419, e o arquipélago dos Açores. Entre 1427 e 1431, mais ou menos, sabe? Nessa data aí, mais ou menos. Cerca então de 10 anos mais tarde, as explorações ganharam importante apoio tecnológico com o desenvolvimento das caravelas, que eram mais leves e mais fáceis de manejar. Então, com essas embarcações, os portugueses atingiram o arquipélago de Cabo Verde em 1445 e continuaram a explorar a costa africana. Mas a chegada de Colombo à América foi seguida por inúmeras petições espanholas e portuguesas à igreja, que tinha como objetivo proteger o acesso às terras encontradas e garantir maior participação na obra evangelizadora. Que diante disso, a igreja decretou uma série de bulas papais que concediam à Espanha e a Portugal o monopólio sobre determinados territórios. Assim, em 1494 foi acordado entre os dois estados o Tratado de Tordesilhas, que alguns historiadores, gente, sinceramente acreditam que, ao estabelecer o Tratado de Tordesilhas, Portugal não estava lá muito preocupado com a aquisição de terras, mas sim com a manutenção do monopólio das rotas de navegação do Atlântico Sul, as quais eram essenciais para o comércio com as Índias. Documentos importantes, para se ter uma ideia, também mostram que Portugal teria enviado o navegador Duarte Pacheco Pereira à América antes do Cabral, em 1498. A missão do Duarte Pacheco se manteve em sigilo por muito tempo, porque ele teria aportado numa área de possessão espanhola, na divisa dos atuais estados do Maranhão e do Pará. 2 anos depois, então, Cabral foi enviado pelo rei à América para reconhecer as terras que, pelo Tratado de Tordesilhas, já pertenciam a Portugal e estabelecer um ponto de apoio português para a chegada às Índias. Os portugueses acreditavam que a distância entre a costa africana e a americana fosse menor, mas a partir do momento em que desfizeram esse engano, Portugal
perdeu o interesse pelas terras que hoje é o Brasil. Aquela teoria dominante até pouco tempo sobre a ideia de que Cabral teria portado acidentalmente no Brasil é contestada por importantes historiadores na atualidade. Não se acredita mais nisso no conto da carochinha, né? E as conquistas ultramarinas, então, gente, produziram grandes transformações tanto na Europa como nas Américas. O mundo conhecido pelos europeus ampliou-se enormemente. O comércio tornou-se mundial e o eixo econômico deslocou-se do Mediterrâneo para o Atlântico. Os italianos perderam de vez o monopólio comercial e o declínio das repúblicas italianas lomba abaixo. Portugal, Espanha, Inglaterra e França passaram a ocupar papéis de destaque na economia. Na Europa, o grande afluxo de metais provenientes das colônias americanas provocou uma verdadeira revolução nos preços dos produtos. Os europeus introduziram na América uma série de animais e plantas até então desconhecidos pelos nativos, como, por exemplo, equinos e bovinos, os boizinhos, os cavalinhos, as eguinhas. Com os europeus também chegaram ao Novo Mundo suas instituições políticas, sua cultura cristã e doenças estranhas aos indígenas. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, as espécies animais e vegetais americanas foram levadas para diferentes partes do mundo também. E mais que isso, gente, as notícias sobre as populações da América também viajaram pelo planeta, mudando a mentalidade europeia. Pois os europeus perceberam novas formas de organização social, novas culturas, formas alternativas de se relacionarem com o mundo. Ou seja, foram confrontados com uma diversidade inimaginável. Europeus cristãos logo foram obrigados a reconhecer a humanidade de seres muito diferentes deles. Teólogos, filósofos, escritores passaram a produzir reflexões sobre o que seria a real essência da humanidade, abrindo as portas para o que mais tarde, no século XVIII, chamado Século das Luzes, seria formulado como natureza humana, rejeitando a superioridade dos cristãos europeus sobre a totalidade dos grupos dispersos no globo. Mas afinal, qual foi o olhar dos europeus sobre os povos nativos do continente americano? Obviamente, houve um estranhamento, pois praticamente no final do século XV, as características observadas entre ambos eram bem diversas das que as pessoas estavam acostumadas a ver entre os seus iguais. Mas, para os europeus que estavam acostumados a interpretar o mundo com base em uma visão maniqueísta, ou seja, que dividia o mundo entre o bem, o Deus e o mal, o diabo ou o inferno, seja lá o que for, os nativos das Américas eram percebidos de maneira contraditória, pois se por um lado eles eram considerados seres puros e inocentes, habitantes do paraíso, por outro, seus estranhos costumes, como as práticas antropofágicas, ou seja, comer gente, provocavam o medo do inferno. A lógica de identificação desses povos com o demônio era reforçada pela crença na existência de uma humanidade inferior nas terras ultramarinas. Crença sustentada pelas considerações imprecisas de alguns viajantes que foram reproduzidas na Europa do período. Dá uma olhadinha nesse texto a seguir. A forma encontrada para tornar o canibalismo inteligível para o público foi representar um homem devorando um braço, enquanto partes do corpo estão penduradas no teto e outros membros estão na grelha em fogo brando. Parecia um churrasco, né, gente? Esses detalhes tinham muito mais a ver com o modelo culinário europeu do que com a forma como o povo tupinambá ingeria suas vítimas. Em torno da ideia dos povos nativos como seres sem Deus, articulou-se uma sucessão de representações fantásticas que se transformaram em perfeitas epopeias. O pensamento cristão havia se adaptado à política expansionista e a propagação da fé vinculava-se à empresa marítima. O próprio descobrimento do Brasil recebeu uma explicação teológica. Para os religiosos portugueses, entre as diversas nações do planeta, Portugal teria sido escolhido por Deus para levar a mensagem cristã a todos os povos do planeta.
E você, o que achou da expansão marítima europeia? Quem foram os beneficiados e quem foram os mais prejudicados? Pense nisso. Será que a humanidade melhorou depois disso? Ou não? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Ela é muito importante para que possamos pensar na construção de um mundo fraterno, pois somente pensando e refletindo sobre a história é que poderemos nos tornar pessoas melhores. Um fraternal abraço e um beijo no coração. Tchau, tchau. Valeu.